Delírio na pediatria. Frequente, mas nem sempre evidente. O delírio pode acometer 3 em cada 5 crianças gravemente enfermas nas unidades de terapia intensiva pediátrica. Ainda assim, o reconhecimento clínico pode ser desafiador, especialmente em subtipos menos evidentes. E por que é importante reconhecê-lo? O delírio está associado a um maior tempo de internação e aumento do risco de mortalidade em crianças e adolescentes. E apesar da relevância, ele é reconhecidamente subdiagnosticado, o que se deve em grande parte à falta do uso sistemático de escalas de rastreio, ao menor reconhecimento do subtipo hipoativo, uma dificuldade na avaliação de crianças pré-verbais e uma semelhança com outros quadros, como dor, abstinência, intoxicações, reações medicamentosas, status epiléticos não convulsivos, depressão e catatonia. Outro fator importante é a sedação excessiva, que dificulta a avaliação neurológica precoce dessas crianças. E embora as consequências a longo prazo do delírio ainda sejam pouco estudadas, há um risco de memórias confusas desse período, além do surgimento de sintomas de estresse pós-traumático, não só nas crianças, mas também em seus familiares, o que reforça a importância do reconhecimento precoce e da prevenção. Sendo assim, o que é o delírio? Ele é uma disfunção aguda e reversível que modifica o estado mental, gerando desatenção, pensamento desorganizado, distúrbios perceptivos e alterações motoras. Ele se caracteriza por uma flutuação desses sintomas ao longo do dia, com mudanças do nível de consciência e também do ciclo sono-vigília. Ele pode se apresentar de 3 formas. O hiperativo, que cursa com agitação, irritabilidade, inquietação, alucinações ou comportamento de oposição. O hipoativo, que é a sua forma mais frequente, que cursa com apatia, menor interação, lentidão e sonolência. E o misto, que vai ser uma alternância entre os períodos hipoativo e hiperativo. As alterações elas podem ser tão marcantes que não é incomum que os familiares descrevam as crianças como irreconhecíveis. Dentre os fatores de risco, a gente vai classificá-los em não modificáveis e modificáveis. Nos não modificáveis, nós temos os extremos de idade, sobretudo crianças menores de 3 anos ou idosos, sexo masculino, episódio prévio de delírio, déficits cognitivos pré-existentes, como no caso da deficiência intelectual e do TEA, doenças neurológicas prévias e uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica. Nos modificáveis, nós temos isolamento social, privação ou excesso de estímulos, déficits visuais ou auditivos não corrigidos, imobilidade, dispositivos invasivos prolongados, mudanças bruscas no ambiente, uso de medicamentos deliriogênicos como os benzodiazepínicos, os opioides e os anticolinérgicos, má nutrição e desidratação. E como vamos identificá-lo? A primeira etapa é a avaliação do nível de consciência, utilizando a escala RAS. Se a pontuação na RAS for -4 ou -5, esse paciente está profundamente sedado e vai ter que ser avaliado em outro momento, né? Se a escala RAS for maior ou igual a -3, aplicaremos escalas específicas. Uma delas é a escala de Cornell, ou KPD. Ela é aplicada desde recém-nascidos até 21 anos, com ou sem atraso do desenvolvimento cognitivo. Ela é traduzida e validada para o português do Brasil e consiste em 8 perguntas. Cada pergunta vai pontuar de 0 a 4, e as pontuações acima de 9 vão sugerir o delírio. Os itens dessa escala vão incluir estado de alerta, comunicação verbal ou não verbal, ciclo sono-vigília, alterações motoras e emocionais e resposta a estímulos familiares. Outra escala é a PCAM-ICU. Ela vai ser utilizada em crianças a partir de 5 anos, sem atraso do desenvolvimento cognitivo. Ela também é traduzida e validada para o português do Brasil desde 2018. Para o diagnóstico aqui, a gente vai precisar obrigatoriamente da alteração aguda ou curso flutuante do estado mental e desatenção, mais um dos dois, alteração do nível de consciência ou pensamento desorganizado. Sua aplicação vai ser feita por meio de perguntas, mas é possível fazer uma adaptação com o uso de figuras. Temos outras 2 escalas também importantes aqui. A PSQ-ICU, ela é uma adaptação para crianças pré-escolares, de 6 meses a 5 anos, porém ela ainda não está disponível em português do Brasil. E a SOS-PD é uma escala combinada, que avalia abstinência e delírio, podendo ser aplicada em pacientes de 0 a 16 anos com ou sem atraso do desenvolvimento cognitivo. Essas escalas devem ser aplicadas pelo menos 2 vezes ao dia, ou conforme a avaliação clínica. E é importante destacar que algumas outras escalas, como é o caso da escala de coma de Glasgow, não são utilizadas para rastreio de delírio nessa população. E como prevenir e tratar? As medidas não farmacológicas são a base, tanto do tratamento quanto da prevenção. Então, é importante identificar e corrigir fatores predisponentes como hipoxemia, distúrbios metabólicos, infecções, dor, síndrome de abstinência e outros.
realizar a promoção de um ambiente adequado, com iluminação, redução de ruídos, presença de fotos, brinquedos ou outros objetos familiares para a criança, fornecer óculos ou aparelhos auditivos em crianças que faziam uso prévio destes, possibilitar a presença dos familiares e também de uma rotina estruturada, adequar o estímulo físico e social respeitando o subtipo do delírio, o ambiente calmo no delírio hiperativo e um incentivo à mobilidade e interação no subtipo hipoativo. Realizar uma demarcação clara dos períodos diurno e noturno, porque isso vai favorecer a reorganização do ciclo sono-vigília, evitar medicamentos deliriogênicos, sobretudo os benzodiazepínicos, sempre que for possível, minimizar o uso de dispositivos invasivos ou os retirar precocemente, pois seu uso prolongado é um fator de risco importante e modificável. E a gente vai pensar quando é que vai ser feito o tratamento farmacológico. Ele vai ser indicado quando o delírio comprometer ou a segurança ou o conforto do paciente e as medidas não farmacológicas tiverem falhado. O haloperidol é a principal opção para agitação em menores de 4 anos e ele pode ser aplicado nas vias oral, intramuscular ou intravenosa, embora essa última ainda não esteja aprovada pelo FDA. O ECG prévio ele é recomendado pelo risco que o haloperidol oferece de prolongamento do intervalo QTC. Uma opção medicamentosa é a risperidona, que será uma opção em maiores de 5 anos que tenham condições de receber medicamentos pela via oral. Os benzodiazepínicos são reservados para o delírio causado especificamente por abstinência de benzodiazepínicos ou álcool. No delírio hipoativo, o foco deve ser sempre o manejo dos fatores precipitantes, além da adoção de medidas não farmacológicas. Os psicoestimulantes, como no caso do metilfenidato, têm evidências controversas na população adulta e não tem nenhuma recomendação na população pediátrica. Muito obrigada, gente, por assistir esse vídeo até o final. Espero que o conteúdo ajude no cuidado diário a crianças graves. E eu convido a vocês a retornarem ao formulário para responder ao post-teste. A colaboração de vocês é muito valiosa para ampliarmos o conhecimento e aprimorarmos o cuidado no delírio pediátrico. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link para um drive com as referências utilizadas, além dos documentos completos das escalas e suas instruções de aplicação. Se precisarem falar comigo, está disponível também o meu WhatsApp e o meu e-mail. Até mais!